Então vamos ao quinto exemplo. O movimento de um móvel está representado a seguir pelo gráfico das posições S em função do tempo T. A função horária da posição desse móvel é dada pela expressão. Ok, então agora ele me dá um gráfico da posição em função do tempo e ele quer a função horária da posição, beleza? Então, como o gráfico é uma parábola, eu sei que trata-se do movimento uniformemente variado e eu sei a cara dessa função. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Eu sei que a posição inicial, ou seja, a posição no início da observação, a posição no instante zero, é menos 10. Então, resolver esse problema, na realidade, corresponde a encontrar V0 e A. Basicamente, eu tenho duas incógnitas para dar conta. Se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações, tá ok? Eu preciso de um sistema com duas equações. E como é que eu posso conseguir essas equações? Através dos pontos que ele me deu no gráfico, ok? Ele me diz aqui, ó, que no instante 2 segundos, a posição do corpo é 0, e no instante 5 segundos, a posição do corpo também é 0. São os dois instantes que o corpo passou pela origem da trajetória. Então, vou usar essas informações. Então, primeira informação aqui. A posição é 0. Quando o tempo vale quanto? 2 segundos. Então, vamos resolver isso aqui. Eu vou ficar com 0 menos 10 mais 2 vezes V0 mais 2 ao quadrado 4 dividido por 2, 2. Então, 2A. Então, eu vou ficar com menos 2V0 menos 2A igual a menos 10. Então, para simplificar, eu posso dividir aí ambos os membros por menos 2. Então, eu vou ficar com V0 mais A igual a 5. E daqui eu posso concluir que A é igual a 5 menos V0. Vou usar agora a outra informação. A posição é 0. No instante, 5 segundos. Então, eu vou ficar com 0 igual a menos 10 mais 5V0 mais 5 ao quadrado, 25. Então, 25A sobre 2. Que eu posso até, para me livrar desse 2 que está dividindo aqui, se eu quiser, multiplicar por 2. Eu vou ficar com 0 igual a menos 20 mais 10V0 mais 25 vezes 2, 50, dividido por 2, 25. Que era o que eu queria, me livrar desse 2 aqui. Então, eu vou ficar com menos 10V0, menos 25A, igual a menos 20. Que eu posso simplificar aqui, ó, por menos 5. Então, eu vou ficar com 2V0 mais 5A igual a 4. Agora, eu posso utilizar a informação obtida aqui na equação 1 na equação 2. Ou seja, 2V0 mais 5. Quem é A? 5 menos V0. É igual a 4. O que foi que Marivaldo fez? Pegou aqui essa informação de que A é igual a 5V0 e substituiu aqui no lugar de A. Quem é A? 5V0. Então, eu vou ficar com 2V0 mais 5 vezes 5, 25. 5 vezes menos V0, menos 5V0, igual a 4. Então, eu vou ficar com 2V0 menos 5V0 é igual a 4 menos 25. Então, eu vou ficar com menos 3V0 igual a menos 21. Multiplicando com menos 1,
3V0 igual a 21, V0, 21 dividido por 3. V0 é igual a 7 metros por segundo. E agora, para achar a aceleração, Marivaldo? A aceleração não é 5 menos V0? Se V0 eu já encontrei, sei que é igual a 7. Então a aceleração vai ser menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ótimo! Então já temos nossa equação. Ó, S é igual a menos 10 mais V0, que é 7, mais A, quem é A? Menos 2. O A é menos 2. T ao quadrado sobre 2. E você pode deixar assim ou pode dividir se você quiser. Então vai ficar com S igual a menos 10 mais 7T. 2 dividido por 2 dá 1. Então menos T ao quadrado. Então essa é a função horária, ó, que corresponde àquele gráfico ali. Sexto exemplo. Os espaços de um móvel variam com o tempo conforme o gráfico a seguir, que é um arco de parábola, cujo vértice está localizado no eixo S. Determine o espaço em t igual a 0, a aceleração escalar, a velocidade escalar em t igual a 3 segundos. Então vamos à resolução. Então ele me dá mais uma vez o gráfico da posição em função do tempo. E ele me diz que o vértice da parábola O encontra-se aqui sobre o eixo S. Mas ele não me dá esse valor. Mas eu sei que no instante zero, ó, aqui está a posição que ele muda o sentido do movimento, que também corresponde à posição inicial. E daí que enrolação é essa, Marivaldo? Eu quero dizer o seguinte, que eu sei que neste instante a velocidade do corpo é igual a 0. Beleza? Então, quando t é igual a 0, eu sei que a velocidade do corpo é 0. Beleza? Pô, Marivaldo, instante 0. Começou a observar, cronômetro zerado. Ah, então a velocidade inicial do movimento desse corpo é 0. Então, observe, a equação horária da posição desse corpo vai ser S igual a S0, V0t, mais A, t ao quadrado sobre 2. E eu já sei, ó, que V0 é 0. Então, ó. Então, Marivaldo, eu só tenho duas incógnitas. Então, eu preciso apenas de 2 pontos, ok? Ou seja, de 2 equações. Se eu tenho 2 incógnitas, preciso de 2 equações para que eu possa, resolvendo o sistema, chegar aos valores dessas incógnitas. Então, quais são os pontos que eu tenho? Quando o tempo é 1 segundo, a posição dele é 48 metros. Quando t é igual a 2 segundos, a posição dele é igual a 57. Então vamos substituir. Vá. Primeiro ponto 1. A posição é 48 no momento que o tempo vale 1 segundo. Então vou ficar com 48 é igual a S0 mais A sobre 2. Para melhorar essas continhas, vou multiplicar ambos os membros por 2, para me levar aqui dessa fração. Então, vou ficar com 96 é igual a 2S0 mais 2 multiplicando, 2 dividindo. Ó, 2A dividido por 2 vai dar A. Então, daqui eu já acho que A é igual a 96, vou passar esse cidadão para lá, menos 2S0. Vou guardar essa informação, minha equação 1. Pegando outro ponto. Eu sei que a posição é igual a 57 quando o tempo é 2 segundos. Então, 57
é igual a S0, 2 ao quadrado, 4, dividido por 2, 2, mais 2A. 57 é igual a S0 mais 2. Quem é A mesmo? Eu encontrei aqui, ó, equação 1. 96 menos 2S0. Então, 57 é igual a S0 mais 2 vezes 96. Então, dá 192. 2 vezes 96 dá 192. 2 vezes menos 2S2. Então, vai ficar menos 4S2. Então, vamos nessa. Vou ficar com 57 menos 192, que é igual a S0 menos 4S0. Então, eu vou ficar com menos 135, é igual a menos 3S0. Ou 3S0 é igual a 135. Então, S0, 135 dividido por 3. S0 é igual a 45 metros. E a aceleração? A aceleração, segundo aqui a equação 1, é 96 menos 2 vezes S0, ou seja, 45. Ou seja, vai ser 96 menos 90. A aceleração vai ser de 6 metros por segundo ao quadrado. Então, ele me perguntou a posição inicial, 45, me perguntou a aceleração, 6 metros por segundo ao quadrado. Mas ele quer saber também a velocidade do corpo no instante 3 segundos. Então, eu posso fazer o seguinte, vou aqui para esse cantinho, ó. Se eu sei a aceleração, se eu sei a velocidade inicial, eu posso montar a equação horária da velocidade desse corpo. A velocidade inicial, 0, a aceleração, 6, e ele quer a velocidade no instante 3 segundos. Ó, 6 vezes 3, 18. Então, 18 metros por segundo. Então, vamos ao último exemplo. Um trem parte do repouso de um certo ponto A, acelerando uniformemente até o meio do percurso. Nesse ponto, começa a desacelerar uniformemente, parando num ponto B, situado a 500 metros de A, ao fim de 20 segundos. Determine a velocidade máxima atingida pelo trem. B. O módulo das acelerações nas duas metades do percurso. Observe que ele diz que o corpo percorreu metade da distância acelerado e a outra metade desacelerou. Ou seja, ele acelerou, atingiu uma velocidade máxima e daí desacelerou até parar no ponto B. Entre os pontos A e B, ele percorreu 500 metros e isso ocorreu em 20 segundos. Ele quer saber qual a velocidade máxima. Então veja, se eu for partir para as equações, isso vai me dar uma dor de cabeça grande. Mas se eu pensar no gráfico da velocidade em função do tempo, isso vai facilitar muito minha vida. Vamos ver? Ele estava parado, acelerou até atingir uma velocidade máxima. E depois desacelerou até parar. Isso após 20 segundos de movimento. Então, se ele acelerou, percorreu metade do percurso, depois desacelerou, percorrendo a outra metade, o tempo gasto em cada uma dessas metades aí, ó, deve ter sido o mesmo. 10 segundos acelerando, 10 segundos retardando. E daí, Marivaldo? E daí? Como eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo, eu sei que a área desse gráfico me dá a distância que o corpo percorreu. Então, ó, se eu for calcular essa área, o que é que eu vou achar? Ah, Marivaldo, é um triângulo. Então vai ser a base vezes qual a altura desse triângulo? A velocidade máxima. Dividido por 2. Mas eu sei quanto esse corpo andou.
Ok? 500 metros. 20 dividido por 2 dá 10. Daí eu encontro a velocidade máxima sem grande problema. 50 metros por segundo. Agora, de posse da velocidade máxima, eu posso encontrar as acelerações que esse corpo desenvolveu ao longo aí desse trajeto. Então, nos primeiros 10 segundos, a velocidade dele variou de 0 até 50 metros por segundo. Velocidade final 50, inicial 0. Em quanto tempo mesmo? 10 segundos. Então, 50 dividido por 10, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, de 0 a 10 segundos, ele desenvolveu uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Agora, de 10 a 20 segundos, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Observe o que aconteceu, a velocidade dele caiu de 50 metros por segundo para 0. Então, velocidade final 0, velocidade inicial 50. O intervalo de tempo foi 20 menos 10, ou seja, menos 50 dividido por 10, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ok?